Shalom, shalom, lekulam, paz para todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 6. Vamos dar conclusão a esse verso. Be'ezrat Hashem. Diante de seu trono elas se prostram. Como foi comentado anteriormente no capítulo 1, verso 4, quando se fala do Eterno como sentando, significa que ele está baixando sua essência para relacionar-se, por estar envolvido, interessado com sua criação. No capítulo 1, verso 5 deste Sefer, sugiro que vocês vão lá no canal e assistam para uma maior compreensão. Fala de dois aspectos: o aspecto Moshel, que é um aspecto em que Hashem se mostra desinteressado e não se envolve com sua criação e dita as regras como um ditador. O termo Moshel implica num ditador. Essa é a parte que está relacionada aos determinismos, porque, como os nossos sábios nos ensinam, que tudo na vida do homem está determinado, exceto se ele vai ser bom ou mal. Então, essa parte de determinismos corresponde ao aspecto em que Hashem dita para cada um de nós coisas que parecem serem imbatíveis, intransponíveis, insuperáveis. No entanto, a Torá nos traz alguns segredos para que isso possa ocorrer. Por exemplo, nos Meraglim, Yehoshua poderia ter cometido Lashon Hará. Moshe viu que isso poderia ocorrer, talvez houvesse algum determinismo nesse sentido, e Moshe mudou o nome dele, introduzindo um Yud, a 10ª letra, que corresponde às 10 Sefirot, os 10 ditos de Hashem. E então, e que toda a letra hebraica, na sua parte mais elevada, tem aquela parte mais elevada que parece se apegar com os céus, aquela parte ali representa o Iode. Então toda letra tem a sua Iode. Abraham também tinha um decreto, de não ter filhos, e Hashem mudou o nome dele. Então muda o nome, muda a sorte. Então veja que grandes Rachamim tinham decretos severos em relação a eles, e Hashem muda o nome, mudar de lugar, sair de um lugar, não está dando certo no lugar, muda do lugar, muda a sorte, muda o nome, muda a sorte. Então é uma forma de fugir dessa pressão astronômica do Mazal, que é um determinismo astrológico. Então, nesse sentido, são segredos, para que a pessoa mude a sorte. Então, mas aqui nós estamos falando sobre envolvimento e interesse do Criador, que é a parte chamada Melech. Nesse sentido, o homem tem escolha. Nos determinismos, não. O homem não tem escolha. Por isso os mestres disseram, os mestres do povo de Israel, e nós dizemos também nossos mestres, porque eles, em quem se espelhar, de quem aprender. Então, nesse sentido, eles são nossos mestres também, nossos professores, porque nós temos que nos espelhar naquilo que é benéfico, produtivo, auspicioso, justo, correto. Então, o povo de Israel é um povo correto, um povo justo.
Então, nesse sentido, Melech é um aspecto do Criador que se envolve, se interessa, e um rei se senta, né? E um rei se senta sobre um trono. Então, nesse Sefer, a gente começa no estudo da Sefirot, sempre vendo a expressão 10 Sefirot do nada. Nada é o universo de Atzilut, chamado nada. Esse universo está intimamente ligado com a Sefirah de Chokhmah, sabedoria, que significa, que representa o pensamento não verbal. E o pensamento não verbal é a abstração pura, é um considerado nada. Então, Jabiná, que é chamada do trono, é onde Hashem se senta, ou seja, a essência do Criador, abençoado seja, se senta em Biná, que é o entendimento, que é o pensamento, que representa o pensamento verbal. E através daquilo que é verbalizado, dos 10 ditos da criação, lá em Bereshit, é que nós começamos a aprender do Criador, bendito seja. Então, as Sefirot, elas são desse mundo, do mundo de Atzilut, que é o mundo, que é o universo da Sefirot. Então, elas emanam de lá. Como lá é o nada, Hashem não vai se sentar sobre o nada, porque quem se senta sobre alguma coisa. Então, o trono é em Biná, onde há a verbalização, e aí esses veículos se manifestam prostrando-se perante esse trono que está em Biná, onde a essência se senta e se torna conhecida. Então, é a explicação para que a gente possa entender a questão aqui do trono. Significa que ele está baixando sua essência para relacionar-se, por estar envolvido e interessado por sua criação. Seu trono é o objeto sobre o qual ele se senta e, portanto, denota o veículo de tal descida e relacionamento, interesse, envolvimento. Então, o mundo de Biná é algo que parte do nada, desse universo de Atzilut, que é o universo da Sefirot, que elas emanam de lá, desse universo do nada, desse universo da emanação. É o universo, então, Atzilut, o universo da Sefirot. Como lá é nada, Hashem não vai se sentar sobre o nada, e quem vai entender sobre o nada? É impossível, a nossa mente é limitada para entender sobre esse nível de Atzilut, que é um nível onde tudo é uma unidade simples e é pura abstração e pensamento não verbal. Enquanto sentar-se, né, então nesse sentido, Biná é algo que surge do nada. Já explicamos isso em vídeos anteriores. Enquanto sentar-se é uma descida que se faz por iniciativa própria, ou seja, a escolha do Criador, e não a necessidade. Prostrar-se e inclinar-se é uma descida que se faz por causa de um poder superior. Os instrumentos de relacionamento do Eterno são as Sefirot. São os veículos pelos quais, 10 veículos pelos quais a palavra do Eterno corre e retorna. E Hashem torna-se conhecido para as suas criaturas e se relaciona com elas. Então, como os nossos mestres dizem, a única coisa que a pessoa tem escolha é se vai ser bom ou mal. Essa é uma decisão do homem. Todo mais é determinismo. E o determinismo, então, está relacionado ao aspecto de Moshe, onde Hashem é um ditador, dita esses determinismos. Mas, como foi falado aqui, né, Abraão e Yehoshua mudaram. Moshe mudou o nome de Yehoshua mudou o nome de Roshea para Yehoshua, introduzindo um Iod, como foi falado, e Abraham, né, Hashem mudou, colocando uma Re em seu nome, e então ele também precisou mudar de lugar,
e aí aquele decreto de não ter filho foi quebrado, né? Aquele determinismo foi modificado, o seu Mazalote, né? Devido que havia um masal astronômico, né? Em que Moshe não poderia, Moshe não, Abraham não poderia ter filho. Então, mudou o nome, mudou de lugar, mudou a sorte. Só para que fique claro aqui a questão do aspecto Moshel e Meler. Então, no Meler, né, há um relacionamento, né, e então o homem tem escolha nisso. Pois é através delas, da Sefirot, que ele dirige o universo. Como resultado do conceito do trono de Hashem, a Sefirot devem também fazer baixar sua essência. São veículos que fazem baixar a essência do Eterno. E interagir com o seu mundo inferior, Malchut, que é o mundo da Asiá, o universo da ação, que é o mundo mais inferior, que é a realeza. O Sefer Yetzirah diz, portanto, diante do seu trono, elas se prostram. O trono, então, é Binah, o universo de Binah, o universo da criação, que é o universo abaixo de Atzilut. Então, Atzilut é o mundo da emanação, o mundo da Sefirot, o mundo do nada, né? Conceito do nada, por isso dizer 10 Sefirot do nada, porque elas emanam desse nível de Atzilut. E o trono é Binah. Então, em Atzilut, o nada, né, que está ligado, Atzilut, o universo de Atzilut está ligado à dimensão de Rokhmah, sabedoria, que é o pensamento não verbal, né? Nesse sentido, o pensamento não verbal, abstração pura, nada, tudo é muito simples lá, né? A unidade é bem simples, não existe devaneios, não existe paradoxo, tudo é uno. Nesse sentido, então, o trono é um nível abaixo de Atzilut, e então o trono, que é Binah, que é entendimento, que é o pensamento verbal, é algo que surge do nada. Então, nesse nível, então, as Sefirot podem se personificarem de uma forma que tornem-se veículos onde Hashem possa começar a relacionar-se numa descida da essência até os níveis mais inferiores, a saber, Malchut, a realeza. Abaixo deste está Beriá, de quem? Abaixo de quem? De Atzilut. O mundo da emanação está Beriá, que é o universo da criação, o mundo do trono. Então, é aqui que Hashem, por isso a expressão sentando, ou seja, que Hashem baixa, significando que Hashem baixa a sua essência. Como Ezequiel o descreve, por cima do firmamento que estava sobre suas cabeças havia a semelhança de um trono. Já firmamento refere-se a Yetzirah. O nome desse livro é Yetzirah. É o nome de um universo. Esse livro está todo na dimensão do universo chamado de firmamento, Yetzirah. Por que ele é o firmamento? Porque ele é intermediário entre Beriá e Asiá. Asiá é a ação, o universo da ação, que é o nosso mundo, o mundo da ação. E esse mundo chamado Yetzirah, ele é o mundo dos anjos, o universo dos anjos. Então, a partir de Yetzirah é que se tem a visão mística, a descida, por assim dizer, para a contemplação da manifestação nos mundos superiores, que foi o que aconteceu com Ezequiel. E nós veremos como isso ocorreu.
Então, Ezequiel, na verdade, teve a sua visão a partir desse domínio, né, do chamado firmamento, que é o universo de Yetzirah. Então, no universo de Yetzirah, ele viu um trono, né, sobre suas cabeças, né, havia uma semelhança de um trono. Sobre a cabeça de quem? Daqueles seres que estavam lá, nesse domínio. Quem? Os malachim, os anjos, acima da cabeça deles, falando do fim do domínio desse universo, nos limites, nas regiões fronteiriças desse universo, é chamado de cabeça, né? Como falamos que existe o Ketz e o Sofim. Então, nesse sentido, há um Ketz, um ponto que divide, né, a região fronteiriça, por assim dizer, entre o domínio de Yetzirah, o domínio do universo dos anjos, para o domínio de Briá, que é um domínio acima. Nesse sentido, então, houve a contemplação por parte do profeta de ver um trono. Esse trono significando que, nesse universo, a essência do Criador, abençoado seja, como vimos aqui, a essência do Eterno, ela relaciona-se, ela desce e torna-se, por assim dizer, palpável, já que acima de Beriá tem o universo de Atzlut, e Atzlut é considerado um nada absoluto, né? Nesse sentido, então, quem se senta sobre alguma coisa. Então, Beriá é o mundo do trono. E como Hashem se senta sobre esse nível e sobre esse universo, o que acontece é que as Sefirot que estavam, que na verdade é o mundo de Atzilut, é o universo da Sefirot, elas estavam lá num estado de inoculação, elas partem para fluir, emanar e manifestar-se de forma física, de forma objetiva. Eu digo que no sentido de embriar, ser possível a manifestação inteligível e verbalizada da palavra do Criador, de forma que possa ser compreensível. Nesse sentido, então, o mundo do trono, como Ezequiel o descreve, por cima do firmamento sendo o Sefer, sendo o nível de Yetzirah, o universo dos anjos, que estava por sobre suas cabeças, e havia a semelhança de um trono, que é Biná. E sobre a semelhança do trono, havia a semelhança da aparência de um homem. Ezequiel, capítulo 1, verso 26. O que isso significa? Vamos ver. O trono se achava no universo de Briá. E o homem, entre aspas, entra aqui essa questão antropomórfica. O que é que significa antropomórfica? Antropomórfica é a forma humana. Não é que tenha exatamente um homem lá, né, nesse domínio, certo? Mas significando que o homem, por ter sua forma, então essa forma que nós temos, ela acaba sendo um reflexo do reflexo. Um reflexo do reflexo. Certo? O reflexo é Biná. Biná é onde no mundo de Biná, porque Biná, entendimento, a Sefirá de Biná está relacionada ao universo de Beriá. No universo de Beriá, as Sefirot se prostram perante o trono, que é o lugar onde Hashem se senta através desses veículos. Então, nesse sentido, elas se prostram.
porque a essência usa essas 10 dimensões como veículos para Hashem sentar-se. E isso ocorre em Beriá. Então ele é chamado de universo do trono. Como existe uma contraparte na Sefirot, né? Mãos, pés, na cabeça o Da'at, o Rochma, Binah, né? Nas mãos, né? Temos a mão direita, né? Recebe, a mão esquerda Gevurah, o órgão reprodutor masculino é masculino e só na mulher Malchut, perna direita Nessach, perna esquerda Rod. E então, nesse sentido, há uma contraparte no homem. Então isso significa dizer que o homem no trono representa a disposição antropomórfica da Sefirot em Atzilut. Então, na verdade, para se chegar a ver esses domínios, no caso aqui falando, claro, do profeta Ezequiel, para se chegar a ver, ele estava no mundo de Yetzirah, um mundo dos anjos. Acima desse nível, que é o mundo dos anjos, por cima das cabeças de quem? Dos malachim, de quem estava lá, havia o domínio do trono, onde as Sefirot se prostram, porque Hashem se senta. Se senta quer dizer que ele baixa a sua essência lá para se tornar conhecido. Então, acima desse domínio havia quem? Atzilut. Lá no mundo de Atzilut, as Sefirot assumem a forma de um homem, não significando dizer que um homem estava lá, que um homem se senta lá. Isso é a forma que a profecia traz para que saibamos que nossa imagem nesse domínio, a forma, né? Então aí a gente fala de antropomorfismo. A nossa forma, ela foi desenhada e estabelecida nesse domínio de Atzilut. E se somos como somos, é porque somos um reflexo desse reflexo. Lá nesse nível. No trono representa a disposição antropomórfica das Sefirot em Atzilut. O universo mais alto que pode realmente ser visualizado é Yetzirah. Como falei ainda há pouco, Ezequiel, ele chegou nesse nível através da sua mente, através da profecia. E de lá ele olhou e viu acima, o universo de Briá, e viu um trono, né? E a Sefirot prostrando-se perante esse trono, e nesse trono se sentava a essência de Hashem para se tornar conhecida para sua criatura nos níveis mais elementares, a saber, Malchut. Só que de Yetzirah, no universo da formação, o profeta olhou e viu mais acima o domínio de Atzilut, e lá as Sefirot assumiam a forma de um homem sentado num trono. Esse homem não é Hashem, esse homem não é outra coisa que você venha pensar, é apenas uma forma antropomórfica, que é a imagem do homem nesse mundo. Então, o trono se achava no universo de Beriá, e o homem no trono representava a disposição antropomórfica da Sefirot no universo da emanação. O universo mais alto que pode realmente ser visualizado é Yetzirah, o mundo dos anjos.
Nele, alguém pode visualizar um reflexo do trono. Na verdade, de Yetzirah, o profeta viu um reflexo do trono, a saber, o nível de Beriá, o universo de Beriá, que está ligada ao nível ou direção, ou sefirá de Biná. Viu esse reflexo, viu de onde de Yetzirah, a mente só do profeta chegou aqui. Da partir daqui só pode ser visualizado daqui. Não pode subir mais, né? Não pode subir mais. Que isso? Nesse sentido, então, é um reflexo do trono. Ele viu um reflexo do trono falando que a sua visão significando que a essência do Criador desce, e os veículos para essa descida são as Sefirot, que vão emanar do domínio mais acima, chamado Atzilut. Por emanar desse domínio mais acima, chamado Atzilut, ao olhar mais acima um pouco, ele consegue ver o reflexo do reflexo. Se o reflexo é Beriá, que é o universo da criação, então o reflexo do reflexo é Atzilut. E nesse reflexo desse reflexo é que uma imagem do homem sentado no trono pôde ser visto. Então, alguém pode também ver o reflexo do reflexo. Reflexo binar, reflexo do reflexo, o mundo mais acima. Reflexo binar, eu falo binar porque não é binar, na verdade, Beriá, universo. Universo. Binar é a Sefirá que está relacionada a esse universo. O universo de Beriá, o universo da criação, é chamado reflexo. O reflexo do reflexo é Atzilut. Reflexo é Beriá, reflexo do reflexo é Atzilut, que está mais acima. Então, é lá, nesse reflexo do reflexo, que as Sefirot emanam. E por emanarem de lá, por estar o profeta mentalmente nessa dimensão, nesse universo, no universo dos anjos, no universo de Yetzirah, ele pôde ver um reflexo do trono e o reflexo do reflexo, que é a imagem do homem, a nossa imagem, que não vem de qualquer lugar, então ela tem um lugar, e esse lugar é Atzilut. Então, a nossa imagem emana de lá. Não é que tenha um homem lá, como nós aqui, não é isso. É a imagem pela qual ela vai manifestar-se embaixo, aqui, nesse universo da ação. Então, quando o Sefer Yetzirah diz que as Sefirot prostram-se, está indicando que são refletidas nos universos, são reflexos, tá? São reflexos, refletidas. Como alguém que vai para o espelho e vê a sua imagem no espelho. Como alguém que fica numa fonte, num rio cristalino e olha para a água e vê seu reflexo lá. Então, estamos aqui embaixo, é assim. Então, lá em Atzilut tem o reflexo do reflexo. Porque reflexo é Beriá. E reflexo do reflexo é no no universo da emanação, no universo da Sefirot, onde a imagem lá torna-se um reflexo do reflexo. Quando o Sefer Yetzirah diz que as Sefirot prostram-se, está indicando que são refletidas nos universos inferiores, posto que se prostram diante do trono de Hashem que está em Beriá. Elas são, então, visíveis em Yetzirah, e é o universo
de Yetzirah, e é no universo de Yetzirah que o reflexo da Sefirot é visualizado. Então é a partir do universo de Yetzirah, o nome desse livro não é à toa, ele está no nível desse universo, universo dos anjos. Então, o profeta Ezequiel chega através da meditação, da profecia, nesse nível, sua mente é levada para esse nível, e ele vê, através da sua mente, da profecia, ele vê um trono lá nesse nível ou universo de Beriá, que é o universo da criação, que é algo do nada, porque nada é Atzilut, o reflexo do reflexo, que é um nível que está mais acima de Beriá. Então, a nossa forma humana aqui embaixo, né, só é possível porque lá em Atzilut tem o reflexo do reflexo. Por quê? Porque em Beriá é chamado reflexo. O reflexo do trono, aonde as Sefirot se prostram, porque é lá no universo de Beriá, universo da criação, que é algo do nada, que parte de Atzilut, como foi explicado. Vou deixando aqui bem mastigadinho esse assunto, para que possamos compreender. Então, não é que existe um homem lá, é um reflexo como a água. Um reflexo. E nós fomos criados aqui embaixo por causa desse reflexo. Entendeu? Em si existe o homem, existe o reflexo, como alguém que fica no espelho, diante do espelho, diante de uma água cristalina num rio, e se vê na água. Dessa forma, o homem é refletido lá. E aqui também. E Beriá é o reflexo. O reflexo do reflexo já é uma coisa, já é algo muito mais difícil de se ver. Então o profeta chegou a ver a partir do universo de Yetzirah essa visão, esse encadeamento, que o reflexo da Sefirot é visualizado. Eu vou mostrar aqui um pouco aqui, no quadro aqui, para que a gente possa também ter uma maior compreensão. Vamos lá. Pois bem, estamos aqui com um diagrama para entendermos como funciona o encadeamento dos mundos. Primeiro nós temos aqui o universo de Atzilut, o universo da emanação, que é o reflexo do reflexo. Aqui embaixo nós temos Asiá, né, o universo da ação, que é o nosso mundo, onde o ser humano vamos dizer assim, se materializa. No universo de Atzilut, é como um holograma. Como a inteligência artificial, né, hoje em dia, a gente vê uma pessoa falando, né, a gente pode até se confundir e achar que aquela pessoa existe realmente. Só para mostrar como isso, para que não fique uma imagem de Avodazará, de idolatria, Haz Veshalom, os céus proíbam. Então, Atzilut é como um holograma, como a inteligência artificial, que a gente vê uma pessoa e ela falando e a gente pode achar que aquela pessoa numa tela existe. No entanto, é a inteligência artificial, é um holograma. Assim, então, é o reflexo do reflexo. Reflexo é esse mundo aqui, ó, Beriá, esse círculo. Existe uma interseção, eu coloquei interseção entre cada mundo, cada círculo. Porque existe uma linha fronteiriça, né, entre um mundo e outro. É chamado Ketes, como vimos no estudo anterior. Falamos lá de Ketes e de Sof. Né? Sof é quando alguma coisa cessa de existir. Vai no canal para uma maior compreensão. Não vamos entender bem esse assunto se não fizermos o acompanhamento na ordem dos estudos. Atzilut
onde foi visto pelo profeta que teve sua visão aqui nesse domínio de Yetzirah, o universo da formação, o universo dos anjos, Malachim. Os Malachim estão aqui, então é como se suas cabeças topassem aqui nessa fronteira. E então sobre suas cabeças, como um trono Briá, que é algo Briá está intimamente ligado com a Sefirá de Biná, que é sabedoria, que está no nível da fêmea. Então a fêmea ela revela, o macho, Rochma, é um nível de Abba, né? Ima é mãe, Briá está ligada intimamente com a mãe, que é a mãe revela através do útero, recebe uma semente, um ponto seminal. Mas um ponto seminal é o quê? Nada, se não tiver a fêmea para revelar esse ponto seminal e trazer a luz, né? Então, nesse sentido, Briá é onde a manifestação das Sefirot tornam-se possíveis. Porque em Atzilut, como falamos, é como um holograma, é onde as 10 Sefirot, Keter, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. E eu coloquei, cadê onde é que está Rochman? Rochman é logo aqui abaixo de Keter? Eu coloquei aqui na interseção, para que entendamos, como falamos, que Rochman, o pensamento não verbal na descida mística, tem que ser sempre o ponto inicial. Porque as Sefirot só podem ser visualizadas na descida ou visão mística através do pensamento não verbal. Tem lá as técnicas de oscilação entre pensamento não verbal e pensamento verbal, né, que representa aqui Binah, né? Então, esse estudo está lá também no vídeo. Nesse sentido, Briá é algo do nada. Por quê? Porque Briá sai, por assim dizer, de Atzilut. Sai de Atzilut. Atzilut é considerado um nada, né? Um nada. Uma pessoa que está numa inteligência artificial, um holograma, ele é uma pessoa de fato? Não é. Então, não podemos entender que tinha um homem lá sentado, que era fulano, que era ciclano, Chas v'Shalom. É como um holograma. Mas essa imagem do homem, essa imagem virtual do homem lá, né, vamos dizer assim, o desenho para que ocorra aqui embaixo, manifesta-se aqui embaixo, no mundo da ação, no nosso mundo. E isso a partir da descida e o encadeamento dos mundos. Nesse sentido, então, as 10 Sefirot são chamadas Sefirot do nada, porque Atzilut é nada, e elas estão lá em potencial. No entanto, esse potencial é virtual, não é algo concreto, porque nesse nível tudo é uma unidade simples e é uma abstração. Rochma é o pensamento não verbal. O não verbal é abstrato. Já o verbal é que torna, a verbalização torna conhecida as coisas, né? Através de paradoxos, de síntese, tese e antítese. Então, isso ocorre em Briá. Nesse sentido, Briá revela, é como uma mulher que gera. Então, Atzilut está ligado a Sefirá, o universo de Atzilut está ligado a Sefirá de Rochma. Nesse sentido, então, é um nível de masculina como ponto seminal, e Binah surge desse mundo da emanação. É algo que surge do nada, é o que se chama esnihilo. Nesse sentido, Briá acasala, por assim dizer, né, com Briá e Atzilut, sendo que a Atzilut está ligada a Abba, que é Rochma, que é a Sefirá de Rochma, e Briá está ligado a Sefirá de Binah. Então, macho e fêmea se juntam para gerar o quê? Yetzirah, que corresponde à letra Vav.
que representa o masculino, que é os 6 dias da criação, que é os 6 dias da semana, as 6 ordens da Mishnah. E aí vai toda uma relação de 6 que está no nível do macho, Vav, que representa a conexão entre Hashem e o Criador. O Vav representa o Eterno como mestre e também representa o homem, que é a sua imagem e semelhança. Nesse sentido, então, abaixo temos a Siá, que está ligado a quem? A Malchut, que é a filha. Então temos pai, mãe, filho e filha. Alguém pode perguntar, alguém muito inteligente pode perguntar, mas como aqui vai ter um homem aqui? Olha só, Keter é o que está sobre a cabeça da pessoa, que é a coroa. Entre aqui Keter e Binat Rochma, eu não botei e coloquei aqui na interseção. Porque, como falei, para a descida, né, tem que sempre ter em vista o Rochma, para a experiência mística. Isso consta nos vídeos anteriores. Rochma é chamada Mochin, mentalidade, está na cabeça, que é Rochma, sabedoria. Está aqui. Por ser interseção, quer dizer que ela faz parte aqui dos dois, tanto de Beriá como de Atzilut. Interseção, ponto de interseção, ou seja, para descida ou subida em mundos, através da mente, através de processos meditativos, né? Porque é a forma de se visualizar a Sefirah é através do Rochma. Então, Binah representa entendimento, Rochma, sabedoria, está na cabeça. Agora vemos Hesed, a mão direita, que é bondade. Binah, entendimento, Rochma, sabedoria. Hesed representa a mão direita. Gevurah, a mão esquerda, que é severidade. Tiferet, beleza, representa o peito. Netzach, a perna direita, quer dizer vitória. Rod, esplendor, representa a perna esquerda. E Esod, no homem, o órgão, que faz o Brit Milá. E na mulher é Malchut, o órgão reprodutor feminino, o útero. É onde gera. Por isso, a Siá está ligada a Malchut, que é onde gera toda a informação da criação que está aqui em Atzilut, de forma virtual, por assim dizer, como no holograma, né? E então vai descendo e em Binah começa a materializar, porque aqui é algo objetivo, é o mundo do objeto. Por isso é encontrado aqui um trono. Aqui é só um reflexo do reflexo, porque reflexo é Briá. Então, o reflexo do reflexo, nesse sentido, já é algo muito mais rarefeito. Aqui já é algo concreto. Por isso, Biriá, o universo da criação, é chamado de algo do nada. Algo do nada. E Yetzirah, o mundo dos anjos, que esse livro que nós estamos estudando está no nível desse universo, que é um nível onde o Navi, como no caso de Ezequiel, no capítulo 1, na sua visão, ele consegue olhar, a mente dele adentrar nesse universo através da nevoá, da profecia, e ele olha para cima e vê um trono, como um trono, onde essas Sefirot, elas estão aqui em potencial, elas começam a tornar-se aqui objetos, por assim dizer, entre aspas, claro, porque já se tornam algo, ou seja, a luz já assume uma forma nessa Sefirot, sendo que esses veículos chamados Sefirot podem fazer assim a essência do Criador que está manifestada nesse nível, onde tudo é uma unidade muito simples, possa haver a pluralidade, a diversidade. Então, nesse sentido, Briá é algo objetivo, algo concreto, falando de objeto mesmo. E em Sefer e em Yetzirah é aqui que o Navi vê. Ele olha para cima, vê um reflexo, e nesse reflexo um trono,
onde a essência é baixada através da Sefirote, e a Sefirote como prostrando-se, porque elas saem desse nível para esse, é como se prostram, porque chegam aqui e veem um universo onde a essência da Hashem baixa. A Hashem se senta e a cada descida de mundo para mundo, essa materialização, por assim dizer, que ocorre nesse nível, torna-se ainda mais bruta, mais palpável, mais objetiva, até chegar aqui, que é o mundo onde a forma da fisicalidade assume ao seu nível mais concreto e mais objetivo no sentido de objeto mesmo, de algo bem de um objeto bem denso, bem denso. Então, vamos ver o seguinte, olha só. O universo, o primeiro universo, né? O universo da emanação da Sefirote a partir do nada, como explicamos, nada. Prostrar-se, tornar-se algo. Algo é binar, como explicamos aqui. Prostrar-se é que essas sefirotes vão assumir uma forma objetiva, concreta. Então aqui é o mundo onde há a pluralidade e a diversidade. Então, nesse sentido aqui, as coisas abstratas tornam-se concretas. O objeto é visto aqui. E o reflexo desse objeto é visto aqui. Então, isso é como uma visão de um holograma, né? É aqui onde é traçado a forma humana que vai manifestar-se aqui no mundo do objeto mais denso possível. O objeto torna-se uma realidade densa. Então, vamos ver o seguinte aqui, o segundo universo é o universo da criação, é o trono de Hashem, onde as Sefirot se prostram e faz sua palavra ser conhecida. O terceiro universo é o universo dos anjos, que é o universo de Yetzirah, o mundo da formação, Então, temos, né, o universo da emanação, o universo da Sefirote, o universo da criação, que é o trono de Hashem, o universo dos anjos, que é o Yetzirah, e o universo de Asiá, que é o mundo, nosso mundo, né? O mundo ligado a Malchut. Agora, qual é a relação desses universos que são quatro, né? Atzilut, universo de Briah, universo de Yetzirah e o universo de Asiá. Qual é a relação com as 4 letras do tetragrama? Então, vamos ver isso aí. Então, o universo aqui, ó, Yud, que é a primeira letra do tetragrama, está relacionado ao mundo da emanação, que é Atzilut. O mundo de Beriá, que é o mundo do trono, ou o mundo, o universo, fala o mundo, mas vamos usar uma palavra universo, fica mais bem elaborada. O universo de Beriá, o universo da criação ligado à primeira Rei. Então temos aqui Yud, Re. São 4 letras no tetragrama, não é? Então, Yetzirah corresponde aqui à letra aqui, ó, a letra Vav, que é a terceira letra do nome de Hashem. Vav quer dizer Zeanpin. Zeanpin é uma nomenclatura cabalística para falar de 6 Sefirot, já que Vav, 6 Sefirot, já que a letra Vav tem uma gematria, um valor numérico 6. Por que tem um valor numérico 6? Vamos ver. Lembra aqui, ó, o Magem Davi, né? Olha só. Aqui temos Tiferet, cada vértice desse, ó, do Magem representa uma dimensão da árvore da vida, ou seja, uma Sefirah. Esse vértice Tiferet, que é beleza, representa o peito.
O vértice de baixo é Yesod, o lugar onde faz a Brit Milá, o órgão masculino. Netzach, vitória, representa a perna direita, né, no homem. Rod, esplendor, a perna esquerda. Gevurah, o braço, a mão esquerda. E Hesed, a mão direita. No centro aqui, do Magem, David, é Malchut. Então, isso para mostrar o que significa Vav. Vav quer dizer 6 dimensões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, do mais alto. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Vav do Yod He Vav He representa 6 a 6 Sefirot. Tiferet, Netzach, Tiferet, Chesed, Netzach, Yesod, Hod, Gevurah. 6. Então, Yod representa o mundo da Tzlut. A segunda rei do nome de Hashem, Beriah, universo da criação. Vav e Yetzirah representa 6 Sefirot, que é chamado na nomenclatura Ze Anpin, 6 Sefirot, que representa os 6 vértices do Magem Davi, os 6 dias da semana, os 6 milênios que o mundo vai passar, né? E o 7º é Malchut, que é a era de Mashiach. Então, esses 6 domínios é no nível do masculino. Por quê? É no nível do masculino. Porque, como explicamos, Atzilut está ligado a Rochma, que é Abba, que é chamado de pai. Binah está ligado à mãe, que é Ima. O pai e a mãe se juntam numa relação marital, nasce quem? Vav. Vav representa o filho, o nível masculino. Eles entram o nível de Rochma, que é Abba, pai, e Ima, que está ligado a Binah, relacionam-se numa tipo semelhante, não é que se relacionam como uma mulher, mas para que possamos entender, usar uma metáfora do relacionamento de um pai com a mãe. E aí, dessa forma, é que também entendemos o manifestar das coisas familiares, né, de pai, mãe, filha, a questão familiar também nesse encadeamento. Mas não é que funcione realmente como, mas é uma alusão de como um pai e uma mãe se juntam numa relação marital. Então esses níveis, esses mundos, esses universos funcionam assim, à semelhança disso. Então, nessa metáfora entendemos então que a partir do relacionamento como num relacionamento marital, entre Abba, Rochma e Ima, que Biriá está ligado a Binah, que é Ima, nasce também filha, que é chamada Malchut. Então, nesse sentido, Malchut está no nível da fêmea, de filha, e Yetzirah no nível do macho. 6 dias da semana está no nível do macho, os 6 milênios no nível do macho, a era messiânica no nível da fêmea. Por isso que a era messiânica é chamada uma era totalmente feminina. Nesse sentido, então, aqui temos o quarto universo, o universo da ação, né, Asiá. Então, no último nível, o universo, melhor dizendo, o universo da ação, o universo da Asiá, é a última rei do nome do Criador. Então, temos Yod, correspondendo a Yatzlut, Rei, correspondendo ao universo de Briá, Vav, que já explicamos, 6 Sefirot, correspondendo a Yetzirah, e a última rei do nome de Hashem, correspondendo a Asiá, o mundo da ação. Então, temos Yod corresponde a Rochma, né? Está aqui, corresponde a Rochma. A segunda rei ligada a Beriá, a segunda rei aqui do nome do Criador do pentagrama, correspondendo a Beriá, que é o mundo da emanação. Qual é a Sefirá? É aqui, está aqui, Binah. Temos aqui, abaixo desse nível, o universo, né, de Beriá, temos Yetzirah. Yetzirah correspondendo à letra Vav, né, que representa as 6 Sefirot, como vimos aqui. Então temos 6, né, 6, né, Tiferet, Chesed, Netzach, Yesod, Hod, Gevurah, mais o Yod,
que representa Rokhmah, 7, mais Binah, aqui ó, Binah, que representa, que está ligado intimamente ao universo de Beriah, né? 6, 7, 8. Não, na verdade, ó, 6, 6, certo? 6, 6, 6 é Vav. Vav, 6. É exatamente 8, é porque não contamos o Keter, né? O Keter tá aqui, ó, 9, Keter e Malchut, que tá ligado à última Rei, né? Última Rei, a Siá tá ligada à última Rei, que é a Malchut, representa Malchut no tetagrama. Então temos 6 Sefirot de Yetzirah, aqui 6 Sefirot de Yetzirah, 6 Sefirot de Yetzirah, Tiferet, Chesed, Netzach, Yesod, Hod, Gevurah, 6. Asiá, que é a última rei do nome do Criador, representa Malchut, Malchut, aqui ó, Malchut, 6 e 1 a 7, vamos de baixo para cima. Beriah, 9, e Atzilut, que representa Rokhmah, 10. Então, a Sefirot e os mundos e o nome do Criador estão no encadeamento, elas estão intimamente entrelaçados, conectados, certo? Porque o nome do Criador, né, temos 6 Sefirot, temos 10 Sefirot. Essa partezinha do Yod aqui elevada representa o Keter, essa dimensão, a coroa. Então temos aqui quem? Rokhmah, que é o Yod, a parte superior do Yod é Keter, 2 Sefirot. Mais rei, do segundo rei, 3 Sefirot. Mais 3 mais 6, que Vav vale 6 Sefirot, como mostramos. 9. Com a Siá, que representa a última rei, 10. Então, o nome do Criador representa, na verdade, as 10 Sefirot. E os mundos do tetagrama representando o tetragrama, né? O encadeamento, cada mundo tem uma conexão com o tetagrama, as 4 letras do nome de Akadosh Baruch Hu. Desejo a todos bons estudos, que vocês possam passar esse vídeo adiante e não custa nada deixar o seu like, isso faz com que seja distribuído para outras pessoas. E faz seu comentário, faz sua pergunta, ou se você quiser compartilhar também, a gente fica muito grato. Eu desejo a vocês uma semana iluminada, um Shabbat Shalom.